Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Ó Senhor Jesus, por estar aqui, Senhor, guardado, Senhor, nesse viver, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor se fez carne, Senhor. Ó Senhor Jesus, para nos tirar do cativeiro, Senhor. Ó Senhor Jesus, não fazemos parte desse mundo, Senhor. Ó Senhor Jesus, estamos no viver da igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus, onde estamos sendo guardados, Senhor, pela palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nos conduz, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nos transforma, Senhor. Ó Senhor Jesus, que grande amor, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Senhor Jesus, obrigado por esse viver. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos levando à esfera celestial. Ó Senhor Jesus, obrigado, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que esteja aqui. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que nós possamos ser obedientes, Pai. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ser simples, Senhor, e fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Amém, agora sim, né? O hino. Amém, é o S6. Acima de todo principado, poder e domínio ele está. Acima de todo nome que existe, agora e que o dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, a qual é seu corpo. E aqui ele está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui, o pão partimos, tomamos o cálice para lembrar a morte que trouxe a vida abundante. E eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo Senhor voltará. Amém. Acima de todo principado, poder e domínio ele está. Acima de todo nome que existe, agora e que um dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, qual é seu corpo, e aqui ele está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui, o pão partimos, tomamos o cálice para lembrar a morte que trouxe a vida abundante. E eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação.
Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Acima de todo principado, poder e domínio Ele está. Acima de todo nome que existe, agora e que um dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, e aqui Ele está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui o pão partimos, tomamos o cálice para lembrar a morte que trouxe a vida abundante, e eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Você que vai conduzir. Amém, amém? Senhor Jesus, aleluia. Temos jovens e adolescentes aqui, tropas e capitães. Senhor Jesus, queremos ouvi-los agora, né? Compartilhar deles. Também, irmãos, compartilhar dos irmãos que tiveram experiência na semana, leram o alimento diário, fizeram imersão na palavra. Então, irmão, está aberto aqui a todos os irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, eu estava ganhando nessa conferência, irmão, já a primeira mensagem, que o irmão falou assim: antes éramos usados pelo império das trevas, éramos inimigos de Deus, mas hoje estamos no reino do Filho do seu amor, somos amigos de Deus. Senhor Jesus, não somos apenas servos, porque o servo ele não conhece o que está no coração do seu Senhor, só sabe se o Senhor chegar lá e disser, faça assim, e o servo faz, né? Mas nós somos amigos de Deus, nós conhecemos aquilo que está no coração de Deus e podemos fazer sua vontade. Senhor Jesus, também estava desfrutando que ele falou que a palavra profética é como um GPS que vai nos dar a direção. E qual é a direção que essa palavra profética tem nos dado? Casa de adolescentes, né? Gritos de guerra. Senhor Jesus, imersão na palavra. Senhor Jesus, imersão refinada.
Senhor Jesus, tudo isso é direção que a palavra profética tem nos dado como esse GPS. E por fim vamos chegar no reino, seguindo essa rota. Amém. Amém. Senhor Jesus, graças a Deus, né, por mais uma conferência, onde nós podemos aproximar mais do Senhor, né, e receber essa palavra de perto, e ver o que está acontecendo, né, no mundo e no avanço da palavra profética. Graças ao Senhor, né, o Senhor ele tem uma missão para nós, que é conquistar, né, toda a terra. E o Senhor ele vem nos dando ferramenta. O irmão veio falando, né, de um exemplo de um irmão que estava quebrando a parede com a talhadeira e com o martelo. Aparentemente, né, é uma ferramenta muito boa, mas só que existe também o martelete. O martelete é mais avançado, mais tecnológico e consegue, né, arrancar a parede, né, com mais facilidade. E é isso que o Senhor vem nos colocando em nossas mãos, ferramentas novas. Mas muitas vezes, né, nossa mente tradicional fica bloqueada, né, em só usar ferramentas velhas. Não quer evoluir. Mas o Senhor, né, nessa conferência vem nos mostrar que precisamos usar as ferramentas novas. Porque se tem ferramenta nova, é porque há necessidade. E se há ferramenta, né, ela deve ser usada. Também eu estava tocando, né, aqui que o irmão falou, que essas linhas aqui, ela representa os átomos para formar um laser. E cada linha dessa, né, é uma coisa. Uma linha dessa é um irmão, uma linha dessa é as ferramentas. E para acontecer, né, a chegada do Senhor, o laser ele só tem uma linha reta e ela é fixa. E é isso que o Senhor quer, ele só tem um objetivo. O objetivo não é de reinar com ele. Ele quer alcançar todas as pessoas. E com isso ele precisa de nós e ele precisa que nós pratiquemos suas ferramentas. E nossa função hoje aqui na terra é praticar essas ferramentas. O Senhor vem nos dando a imersão refinada, que é uma ferramenta para imaginar a sua palavra, né? E com isso, mostrar para as outras pessoas que precisam da palavra. Porque nós que temos a palavra, nós devemos transmitir para as outras pessoas. Que as pessoas hoje no mundo precisam, né, dessa palavra. E o irmão também vem mostrando, né, na última reunião agora, na última mensagem, que o título, se eu não me engano, é Quem Eu Sou e para onde eu vou, né? E qual é a minha missão aqui? E como eu falei, o Senhor nos criou para somente uma missão, né? Pregar o evangelho para as pessoas. E essa deve ser nossa mentalidade aqui na terra enquanto estivermos aqui, buscar outras pessoas para o seu reino. Amém. Amém. Como Israel falou, né? O Senhor deu novas ferramentas para nós. E para nós executar essas ferramentas, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, né? E quando foi na hora do batismo, eu estava muito indeciso e inseguro, né? Aí eu fui para o quarto e orei lá mesmo, né? Estava muito seguro se eu me batizava lá ou aqui. Aí eu orei, né? Aí o Senhor tocou no meu coração, graças a Deus. E eu me batizei. Amém. Amém. Ó, Senhor Jesus, compartilhar um pouco aqui sobre cada dia, né? Sobre cada mensagem que o irmão foi falando. Na sexta-feira, eu ganhei muito num ponto que o irmão falou, que nós somos amigos de Deus. Né? E amigos não são simplesmente aquelas pessoas que você conhece apenas por ver, aquelas pessoas que você conhece por vista. Não, mas um amigo, ele realmente é uma pessoa íntima de você. O seu amigo, ele conhece o seu coração. O seu amigo, ele conhece os seus pensamentos. O seu amigo, ele conhece seus desejos, suas vontades. Né? E da mesma forma, precisamos ser amigos de Deus. Né? Conhecer o coração dele, precisamos conhecer a sua vontade, precisamos conhecer o que o Senhor ele está nos falando, né? Precisamos conhecer a palavra atual do Senhor. E qual é a palavra atual do Senhor? É casa de adolescentes, é missão refinada, é tantas e tantas coisas, ferramentas que nos têm incumbidas de trazer o Senhor de volta. Oh, Senhor Jesus. Aí como eu já falei, né, teve outro ponto que o irmão ele tocou mais ainda nisso, que é o quê? Precisamos ser íntimos do Senhor. E como é que fazemos isso? É por meio da palavra. Né? O Senhor ele tem se dispensado por meio de nós, para nós, por meio da palavra. Então, se temos recebido a palavra, temos recebido o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. E é dessa forma que ficamos íntimos dele. Conhecemos assim o seu coração. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que o irmão falou é que nós estamos em ressurreição.
Talvez antes estávamos mortos, né, delitos e pecados, estávamos mortos. Mas o Senhor, Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou. E assim Ele foi até as regiões lá do Hades e nos trouxe de volta. Ó Senhor Jesus, assim Ele nos ressuscitou. E se nós estamos hoje ressurretos, é porque precisamos viver uma vida em ressurreição. Ó Senhor Jesus, não uma vida mais de morte. Eu já passei da morte, agora eu fui ressurreto. Ó Senhor Jesus, e como é uma vida de quem está em ressurreição? Essa vida é pregando o Evangelho, essa vida é recebendo a palavra, é recebendo o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus, é deixando o Senhor operar. Senhor, é fazendo o quê? É vivendo por meio da vida. E quem é a vida? O próprio Deus. Ó Senhor Jesus, outro ponto, o Senhor está se desperdiçando a nós. O irmão, ele falou isso. E como é que ele está fazendo isso? Ele está citando a nós, ele está dando tantas palavras. Para onde a gente olhar, o Instituto Vida para Todos é uma ferramenta, né? A imersão, o alimentiário, tudo isso é uma ferramenta que faz o Senhor se desperdiçar a nós. Mas da mesma forma precisamos desperdiçar-nos ao Senhor. Aquilo que nós temos de mais precioso, né? Como Maria. Maria, o que é que ela tinha ali? Ela tinha um bálsamo. E o que ela tinha mais de precioso era aquele bálsamo. E assim ela fez. Ela desperdiçou o Senhor, né? Ela deu aquilo ali ao Senhor, ao Senhor Jesus. E da mesma forma precisamos ser nós. Não é simplesmente dar o que temos porque queremos nos exaltar, queremos estar com cargo, posição, não. Mas é dar o nosso melhor. Se o que nós temos é pouco, vamos dar o pouco. Se o que nós temos é muito, daremos o muito. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que o irmão falou, servos, amigos, irmãos. Ou seja, antes eu estava morto. O Senhor, ele me deu uma vida de ressurreição. Agora eu virei um servo do Senhor. Só que eu não posso parar por servo. Eu tenho que virar um amigo do Senhor. Eu tenho que conhecer o coração do Senhor. E não só parar por amigo, mas eu tenho que ser um irmão do Senhor. Né? Aquela pessoa que é próxima dele, que é íntima dele. Ó Senhor Jesus. Aí no sábado de manhã, o irmão, ele começou falando, antes éramos inimigos, mas agora somos amigos. Ó Senhor Jesus, como eu já falei, né? A gente podia até ser inimigo do Senhor, mas hoje nós somos amigos dele. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E por sermos amigos dele, né, segundo ponto, temos que praticar o que ele nos mandar. Ó Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor dispensa suas palavras a nós e assim nós fazemos, conforme ele manda. Não é retalhando a palavra, não é tirando, eu acho que esse ponto aqui é melhor de falar. Não, mas eu acho que esse ponto aqui na pregação do Evangelho eu acho que é melhor. Não, nós temos que fazer exatamente o que o Senhor ordenar. Ó Senhor Jesus, como agora um ponto que até Israel falou, o que precisamos usar as ferramentas corretas e as ferramentas que o Senhor nos dá. Um exemplo, na comportagem, na pregação do Evangelho, tem várias ferramentas que nós podemos usar, né? Tem aquelas mais velhas e tem as mais novas. As mais novas, elas funcionam melhor. Por quê? Porque são a palavra atual do Senhor, né? Conforme o Senhor ele vai se dispensando a nós, conforme o Senhor ele vai dando essas palavras, podemos usar essas ferramentas, né? Como o exemplo que o irmão ele deu, aquele homem, né, quebrando a parede numa talhadeira. É uma ferramenta? Sim, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta velha. É uma ferramenta que já foi ultrapassada e que tem novas ferramentas. Maneiras mais fáceis e maneiras mais simples de fazer aquele mesmo serviço, mas com um diferencial, que é o quê? É um processo acelerado. Ou seja, as ferramentas que o Senhor nos dá aceleram o processo da volta dele. Nós precisamos usar essa ferramenta para trazer o Senhor de volta o mais rápido possível. Ó Senhor Jesus. E agora um outro ponto que o irmão falou. Quem obedece a palavra é feliz. Ó Senhor Jesus, vocês querem serem felizes? Obedeçam a palavra. Ó Senhor Jesus, é dessa forma. A gente vê, né? Eu fiquei muito maravilhado dessa conferência. Eu acho que toda conferência eu digo isso. E novamente, essa foi a melhor conferência da minha vida, né? Eu pude ver, eu estava tocando ali, aqueles jovens, adolescentes, eles se desperdiçaram ao Senhor. Eles deram tudo que eles tinham ao Senhor. Eles se doaram ao Senhor. E eles são tristes por isso? Eles talvez deixaram famílias, amigos, casas, talvez o conforto, né, que eles viviam, mas para quê? Porque eles obedecem a palavra. E nenhum daqueles ali eles eram tristes, eles estavam felizes. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que o irmão falou, já chegou a hora. Ó Senhor Jesus, já chegou a hora. Fala aí para o irmão do seu lado, já chegou a hora. Ó Senhor Jesus. Mas por que já chegou a hora? Porque o Senhor ele quer voltar. Ó Senhor Jesus, já chegou a hora. O Senhor ele quer voltar, né? E podemos ansiar que ele volte como em vida, ainda na nossa vida. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus.
para terminar o sábado de manhã, 2 pontos. Primeiro, precisamos viver uma vida de ressurreição, como eu já falei. Mas como uma vida de ressurreição? Salvando mais pessoas. O Senhor nos deu essa vida de ressurreição para vivermos para nós mesmos? Não. Mas para ir às ruas, pregar o Evangelho, salvar pessoas, trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. E outro ponto, esse daqui eu acho que o ponto que eu mais toquei em toda a conferência. O nosso coração ele precisa queimar. Se nesse momento o nosso coração ele não está queimando, nós precisamos arrepender, voltar à palavra e pedir, Senhor, faz com que meu coração ele possa queimar. Ó Senhor Jesus, porque quando nós recebemos a palavra, o nosso coração ele queima. Ó Senhor Jesus, isso foi o que eu pude presenciar ali na conferência. Eu recebi a palavra e o meu coração ele queimava. Ó Senhor Jesus, ele queimava com aquela palavra, ele queimava com aquela direção. Sim. Oh, Senhor Jesus, um ponto agora do sábado de noite. Não se preocupe com os ataques. A igreja vai continuar avançando. Ó Senhor Jesus, o inimigo ele vai continuar nos atacando. Ele vai continuar atacando o tripé da igreja. Ele vai continuar nos dando ataques, tiros, como o irmão falou. Mas não se preocupe, irmãos. A igreja ela vai continuar avançando. A igreja ela nunca parou de avançar por conta desses ataques. Ela vai continuar avançando. E agora ela vai avançar mais ainda. Por quê? Porque o Senhor ele quer voltar na nossa geração. O Senhor ele nos chamou. E o Senhor está nos dando ferramentas com esse objetivo, voltar. Ó Senhor Jesus. Outro ponto, a palavra nos torna um. Senhor Jesus, né? Todos aqui, por um lado, são diferentes. Tem suas famílias, suas casas, seu viver. Mas a palavra, né? Esse viver da igreja nos torna um. Ó Senhor Jesus, todos os irmãos aqui são um. Senhor Jesus, ou seja, cada membro tem sua função para fazer com que o corpo ele possa existir. Oh, Senhor Jesus, não somos uma organização religiosa, somos um organismo vivo. Ó Senhor Jesus, né, ele falou isso. Não somos qualquer religião, não praticamos essas doutrinas, né, não somos uma organização, não, mas somos um organismo vivo. Ó Senhor Jesus, e que anseia trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, estamos sendo curados. Ó Senhor Jesus, por quê? Por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, a palavra ela nos cura. A palavra ela tira todo o pecado. A palavra ela tira tudo aquilo que talvez estivesse ali nos machucando, tudo aquilo que estivesse nos fazendo ferir. E agora ela está nos curando. Ó Senhor Jesus, estamos sendo renovados. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A igreja é formada por aqueles que vivem por meio da palavra e do Espírito. Ó Senhor Jesus, se nós estamos aqui hoje, é porque estamos vivendo por meio dessa palavra, é porque estamos vivendo por meio do Espírito. E é por esses que a igreja é formada, e são esses que vão trazer o Senhor de volta. E para não estender muito, para acabar aqui o domingo, Senhor Jesus, precisamos compreender o valor da palavra. O irmão ele falou isso, eu toquei muito, porque ele deu esse exemplo. Se a gente não conhecer o valor da palavra, nós vamos trocar a glória de Deus por qualquer glória humana. Ó Senhor Jesus, qualquer coisa que ela se sobrepuser sobre a vida da igreja, sobre o Senhor, e nós não compreendermos o valor da palavra, né, não compreendemos o valor do Senhor, então a gente vai trocar o Senhor por qualquer coisa. A gente vai trocar a palavra por qualquer coisa. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, porque nós já compreendemos. Ó Senhor, é como Maria. Maria, ela tinha aquele bálsamo, aquele perfume, para ela era o que ela tinha mais de precioso. Mas por que ela derramou diante do Senhor? Ó Senhor Jesus, porque ela percebeu que por mais que aquilo fosse precioso, nada se compararia ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele precisa ter lugar, né? Ele precisa ter o primeiro lugar em nossa vida. Ó Senhor Jesus, ele precisa ser o bem mais valioso que nós temos. Senhor Jesus, nosso propósito é servir a Deus. Ó Senhor Jesus, estamos aqui? Estamos. Mas por quê? Porque estamos desapercebidos? Não, porque temos um propósito. E o nosso propósito é servir a Deus. É fazer o Senhor voltar. Né? Como o irmão Pedro fala, eu quero trazer o Senhor de volta, mas em vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele possa voltar enquanto estamos vivos. Senhor Jesus, minha vida é para agradar o Pai. Senhor Jesus, o irmão ele falou, né? Estamos vivos hoje? Estamos. Mas por quê? Porque o Senhor ele nos criou. E o Senhor ele nos criou foi com um propósito. E esse propósito é agradar o Pai, é servir a Deus. Ó Senhor Jesus, né? Eu quero entrar até aqui num ponto que o irmão ele estava falando e eu toquei muito. Ó Senhor Jesus, a igreja hoje, todos nós temos funções.
Todos nós somos membros desse corpo. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor Ele nos criou, Ele nos deu esse propósito. Né? E hoje o Senhor Ele está nos chamando. Ó Senhor Jesus, né, o irmão ele falou, hoje existem tropas, capitães, intendentes, né, hoje não tem mais desculpa para você dizer, eu não tenho mais função na igreja, eu não posso mais participar da igreja porque eu estou velho demais ou porque eu estou novo demais. Não, se você está velho, você pode virar um intendente, né, o irmão ele falou, não existe guerra, não existe aquele exército se não for também com a logística. Ou seja, um exército ele só vai para frente, quando o exército vai para frente, vai também o hospital, vai o armamento, vai as ferramentas, tudo aquilo vai junto com o exército, porque não existe batalha sem essas coisas. Ó Senhor Jesus, e os intendentes trazem isso para nós. Nesses irmãos que fazem a conferência acontecer, esses intendentes, eles estão nos trazendo isso, estão nos trazendo armamento, estão nos trazendo ferramentas, estão nos trazendo, né, o hospital. Ó Senhor, eles estão nos trazendo tudo isso. Mas eu sou jovem, eu ainda tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho toda uma vida pela frente, eu quero me casar, formar família, quero ter filhos. Você pode virar um capitão. Não, Senhor Jesus, não há mais desculpa. Eu estava percebendo também, tantos jovens, eles vão para o CEAP e o que é que acontece? Eles param de viver? Não. Eles continuam vivendo. A gente tem um exemplo nosso, próximo da gente. Acla, ele foi para o CEAP e agora há pouco se casou. Ou seja, vai servir na África também. Ou seja, nós não estamos perdendo tempo, não estamos perdendo vida. Nós estamos investindo. Ó Senhor Jesus, eu sou adolescente, eu sou criança, eu ainda sou de menor, eu não posso sair da minha casa, eu não posso parar de estudar. O que é que acontece? Você é tropa. Ó Senhor Jesus, a casa de adolescentes é o que? É uma ferramenta para nós que somos adolescentes. A gente tem tantos adolescentes incríveis aqui que amam a palavra. Ó Senhor Jesus, né? E isso a gente não precisa olhar para fora para perceber isso. A gente tem exemplos aqui da nossa própria localidade. Ó Senhor Jesus, tantos jovens, tantos adolescentes, Israel, Sofia, Esther, Rebeca, tantos adolescentes que amam a palavra verdadeiramente e que almejam trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, né? E o irmão ele também falou, ele falou os intendentes, os capitães e as tropas, mas ele também falou para os pais. O meu filho agora ele tem um sentimento de servir na igreja, ele tem um sentimento de ir para o CEAP, ele tem um sentimento de ir para a casa de adolescentes integral. E muitas vezes, né, o irmão ele falando para os pais, eles não querem deixar, eles pegam seus filhos e colocam debaixo das asas. Ó Senhor Jesus, não deixa eles saírem dali, Senhor Jesus. Só que o irmão ele falou o seguinte, né? Eu vou fazer essa pergunta aqui para os pais. Quem já consagrou seus filhos ao Senhor? Levanta a mão, por favor. Quem aqui consagrou seus filhos ao Senhor? O irmão ele fez essa pergunta. Ou seja, se os pais que já consagraram seus filhos ao Senhor, é porque os seus filhos não pertencem mais a vocês. O seu filho não pertence mais a você. Ele pertence ao Senhor. Ele é um filho de Deus. E agora o Senhor ele está nos chamando. O Senhor ele nos está dando esse chamado. É casa de adolescentes, é CEAP, é servir na igreja. Ó Senhor Jesus. Ele nos deu hoje, né? Eu vou, por exemplo, dar um exemplo de mãe. O Senhor ele me deu a ela. Para quê? Para que ela pudesse cuidar de mim, para que ela pudesse fazer eu crescer em vida, mas o tempo chegou, a hora é essa, e o Senhor ele está nos chamando. Ó Senhor Jesus, o que é que está acontecendo? O Senhor ele precisa de nós, o Senhor almeja voltar. Sinceramente, eu nunca vi uma conferência, quando um irmão ele fez um chamado, se levantou tantos adolescentes. Meu Deus do céu, quantos adolescentes se levantaram? Olha a vida que nós estamos vivendo hoje. Que vida da igreja incrível. E o Senhor, Ele nos está nos chamando. Ó Senhor, o Senhor, Ele precisa de nós. O Senhor, Ele quer voltar na nossa hora. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer voltar no nosso tempo. Senhor Jesus, e hoje não tem mais desculpas. Nós precisamos ir. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele está nos chamando. E agora só nos resta ir. Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor pelas palavras que os irmãos, que o Senhor falou por meio deles, né? E uma das frases que mais foi falada lá foi que a palavra de Deus nos dá a direção, né? E a gente só recebe essa direção se a gente de fato estiver acompanhando esse falar de perto. Amém, Senhor Jesus. Eu também estava tocando na parte das ferramentas que os meninos compartilharam, né? Que o irmão estava explicando que uma ferramenta ela serve para acelerar um processo. E nós hoje estamos recebendo diversas ferramentas, né? E, inclusive, o irmão compartilhou sobre a conferência, né?
que até um tempo atrás ela podia ser considerada só um evento para jovens e adolescentes se encontrarem, né? Mas hoje não. Hoje ela é uma ferramenta. Ela tem que ser vista como uma ferramenta. O grito de guerra serve para infundir a palavra em nosso ser, né? Todas as ferramentas, a imersão refinada, o Senhor está cada vez mais atualizando as ferramentas para a gente, né? Para facilitar a nossa vida. Senhor Jesus. E um dos pontos que eu anotei aqui, 4 frases, né? 4, que fala que a palavra precisa mudar a nossa vida. E outra parte muito importante foi sobre a questão dos capitães, né? Que o irmão falou que a gente não tem que ficar atrás dos adolescentes, das tropas, né? A gente precisa estar à frente também. E que ele falou que a liderança precisa ser fortalecida, que é por meio da palavra. Ele falou também que a palavra tem um propósito e ela nos dá a vida e nos capacita. Senhor Jesus, deixa eu ver aqui se essa parte eu já posso ir para... Amém. Eu vou compartilhar uma experiência logo sobre o que aconteceu lá, né? Porque o irmão estava falando que no sábado à tarde ia ter uma reunião no auditório e outra para os coordenadores que fazem parte da Casa de Adolescentes. E aí, eu não me senti uma coordenadora naquele momento, né? Só que quando chegou a tarde no auditório, aí foi os meninos lá fazendo um chamado para que mesmo que não fizesse parte da coordenação, mas que estivesse dentro e estivesse cuidando, fosse lá para participar, que seria muito importante. E eu fui, irmãos, e quantos milagres eu ouvi, né, dos irmãos compartilhando. O que mais me tocou foi um da cidade lá de Souza, que o irmão falou que eram apenas 5 irmãos, e desses 5 irmãos, eles multiplicaram 35 adolescentes, 40 ao todo agora, né, atualmente. E eles falaram que isso só começou através da Casa de Adolescentes, que foi uma ferramenta que o Senhor nos deu, né? E eu vejo o quanto a gente precisa ainda ser trabalhado nessa ferramenta aqui em Angicos, né? Eu digo assim, porque as nossas casas de adolescentes, elas não são ruins, elas são maravilhosas, mas a gente pode melhorar, né? A gente pode estar mais cada vez infundido nessa ferramenta que o Senhor nos deu. A gente precisa ser trabalhado isso, né? E eu quero estar 100% dentro, né? Eu estava até compartilhando com as meninas, porque eu normalmente vou, mas eu volto para casa para dormir à noite, porque eu gosto da minha cama, não vou mentir. Mas que se eu passei esse final de semana com as meninas no quarto e eu dormir tranquilamente, eu posso dormir com qualquer zoada agora, né? Que eu preciso estar perto, né? Porque eu sou uma capitã, o Senhor me deu essa função. Senhor Jesus, e para finalizar, eu vou compartilhar num ponto que Alan, ele estava falando, né? Hoje o irmão Jobson, ele deu um exemplo na mensagem. Ele falou que se você der um cacho de bananas e R$1 milhão para um macaco, ele vai pegar o cacho de bananas porque ele não entende o valor do dinheiro. E foi o que Alan compartilhou. Se a gente não entende o valor da palavra, a gente vai acabar perdendo a glória. Então, é por isso que a gente precisa receber essa palavra, porque ela nos dá a direção. E a gente vai receber essa glória. Mas se a gente não entender o propósito que o Senhor quer para a gente, né, a gente vai perder isso. Então, é por isso que é importante a gente estar recebendo todas essas ferramentas que o Senhor está nos dando, acompanhando de perto, né? Amém. Amém, irmãos. Eu vou tentar resumir o que eu ganhei bem muito, porque eu ganhei muito nessa conferência. Na sexta-feira, na mensagem 1 dos pontos que eu ganhei foi que o irmão falou que nós éramos cegos, mas agora nós vemos. É o mesmo que nós estávamos vivendo na morte, mas graças ao Senhor nós agora estamos andando na vida. O Senhor está tentando fazer conosco o que nem fez com Lázaro. Ele não falou, ele ordenou: Lázaro, vem para fora. É o que ele está fazendo conosco, né? Ele está nos chamando para fora. Nós temos que sair, nós temos que deixar nosso velho homem, irmãos. Nós temos que fazer uma loucura pelo Senhor. Nós temos que deixar nossas coisas aqui na terra. Nós não podemos nos apegar a essas coisas terrenais. Foi como Maria fez com o vaso de alabastro. Ela quebrou seu bem mais precioso. E que é o que nós temos que fazer, né? Amém. Outro ponto que o irmão estava falando é que o Senhor tem levantado muitas ferramentas, pois o Espírito ele está avançando cada dia mais. Nós não podemos ficar reclamando ou se perguntando, questionando por que o Senhor tem levantado o grito de guerra, casa de adolescentes. Se o Senhor tem levantado essas ferramentas, é porque nós estamos precisando para avançar mais rápido. Amém. Nós vemos que, hoje em dia,
as casas de adolescentes estão ajudando muitos adolescentes, porque foi como... eu não me lembro quem foi o irmão que a adolescente falou, que estava compartilhando, que um irmão tinha falado que em 2023 o Senhor iria voltar. Mas olha só, o Senhor não voltou. Mas em 2023, eu pelo menos percebi que foi um avanço muito grande na vida da igreja. Pelo menos para mim, em 2023, que foi a minha primeira vez que eu fui para o CEAP, eu vi que realmente ganhei muita revelação e mudei meu viver. Outra coisa é que, se temos visto e ouvido, temos que anunciar. Não podemos apenas ouvir a palavra e ficar guardada em nossa mente. Não podemos apenas pensar em nós mesmos, né? Nós temos que pensar na nossa missão aqui na Terra, que é passar a palavra do Senhor para as outras pessoas. Outro ponto que eu toquei, que foi o mesmo que Alan falou, é que nós não devemos nos preocupar com os ataques, pois a igreja continua crescendo e o Senhor está no barco conosco. Amém. Nós não precisamos nos preocupar, Senhor, com os ataques, nós não precisamos nos preocupar com os ataques dos inimigos, porque o Senhor está conosco no barco e Ele não vai deixar nós cair. Outra coisa que nós temos que ter nosso coração focado na palavra do Senhor aqui na terra. Como eu estava falando, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O Senhor nos enviou aqui na terra para fazer seu propósito, que é trazer Ele de volta o mais rápido possível. E para isso, nós precisamos pregar o Evangelho, porque precisamos crescer mais ainda o seu exército. Outra coisa que ele falou, que nós temos que despertar o quanto antes, né, irmãos? Porque a vinda do Senhor, Ele está mais perto do que longe. Como ele falou, nós temos que despertar antes que seja tarde demais. Ele falou uma frase que é assim: desperta tu que dormes. Nós temos que despertar, irmãos. A volta do Senhor está mais próxima do que longe. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Que conferência maravilhosa. Minha primeira conferência. Ó Senhor Jesus, toquei em muitos pontos. E um deles foi: Deus quer usar todo o exército. Ó Senhor Jesus, não são só os jovens. São as crianças, os pré-adolescentes. Ó Senhor Jesus, os capitães, a intendência. Eles não querem usar só os jovens. Ó Senhor Jesus, você que é intendente, você também pode ir para o CEAP. Ó Senhor Jesus. E outro ponto que eu toquei é que o Senhor está fazendo conosco o que fez com aquele cego. Antes éramos cegos e agora vemos. Por meio da palavra, Deus abriu nossos olhos e agora nós podemos ver. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu também toquei em outro ponto. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos dele. Ó Senhor Jesus, antes nós éramos inimigos de Deus. Estávamos lutando contra a sua palavra. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor foi lá e nos resgatou. Ó Senhor Jesus, e agora estamos aqui, servindo a Ele. Ó Senhor Jesus. E eu toquei em outro ponto também, que o Senhor tem nos dado ferramentas. Ó Senhor Jesus, para fazer a obra. Ó Senhor Jesus, como os irmãos estavam falando também, né? Essas ferramentas antigas, elas também funcionam, mas elas funcionam com menos eficácia. O Senhor tem nos dado ferramentas novas. Ó Senhor Jesus, e essas funcionam melhor. Ó Senhor Jesus, essas ferramentas são para acelerar o processo de edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, outro ponto que eu toquei também é que não precisamos nos preocupar com os ataques. Ó Senhor Jesus, porque a igreja vai continuar crescendo. Inclusive, se está tendo ataques é porque a igreja está crescendo. Porque se não tiver ataques, isso significa que nosso viver está frio. Ó Senhor Jesus, mas com os ataques nós podemos perceber que, ó Senhor Jesus, o viver está quente, irmãos. Ó Senhor Jesus, se não tiver ataques é porque o viver esfriou. Ó Senhor Jesus, então ataques é um bom sinal, que nós estamos na direção certa. Porque se o inimigo está nos atacando é porque ele quer nos impedir de fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E outra coisa também é que eu toquei que o irmão estava falando, que quando o Senhor foi na cruz, ele foi lá, quando ele morreu, né? Na cruz, ele foi lá nos confins da terra e nos resgatou. Ó Senhor Jesus, ele nos puxou. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E hoje nós somos resgatados. Ó Senhor Jesus, e nós somos resgatados com esse propósito. Ó Senhor Jesus, de fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Outro ponto que eu toquei também, que nós precisamos depender totalmente de Deus. Ó Senhor Jesus, porque foi Ele que nos criou. Ó Senhor Jesus, e nossa vida não tem sentido sem Ele. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos encher pela palavra. Ó Senhor Jesus, precisamos estar perto da palavra. Ó Senhor Jesus, porque o nosso propósito aqui na terra não é ganhar status, não é fazer uma boa faculdade. Ó Senhor Jesus, nossa vontade é que agradar o Pai. Ó Senhor Jesus, fazer a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu também queria passar para os irmãos os desafios para esse ano, que os irmãos falou. Ó Senhor Jesus, o primeiro desafio, ó Senhor Jesus, é que cada igreja na região Cato tem uma casa de adolescentes. Esse nós já cumprimos, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, o outro é dobrar o número de irmãos da igreja. Ó Senhor Jesus, e como nós podemos começar isso? Ó Senhor Jesus, convidando nossos amigos, né? Apresentando eles à igreja. Trazendo para uma reunião pequena primeiro, né? Uma reunião de jovens, a reunião de casais, de mulheres, dos homens de oração. Ó Senhor Jesus. O segundo é sem ceapistas e 1000 comportores. Ó Senhor Jesus, mesmo que seja só por um tempo, irmãos, precisamos ir para o CEAP. Ó Senhor Jesus, precisamos consagrar um tempo ao Senhor, né? Porque, ó Senhor Jesus, foi Ele que nos criou para fazer o propósito dEle. E sem Ele, nossa vida não tem sentido. Então, nós precisamos consagrar um tempo da nossa vida ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e outra que todos nós precisamos ser sócios do Evangelho ou investidores do Reino. Ó Senhor Jesus, porque sem isso a obra não avança, irmãos. Ó Senhor Jesus, não adianta você ter os comportores e não ter o dinheiro para mandar eles para as cidades, irmãos. E como também não adianta ter o dinheiro e não ter os comportores. Ó Senhor Jesus, precisamos dos dois. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu vou falar aqui 2 pontos em que eu toquei mais na mensagem de sábado. O primeiro ponto, o irmão fala que quem obedece a palavra de Deus é feliz. E aqui nesse ponto eu entendi que nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que obedecer essa palavra para que nós podemos ser felizes. Amém. No outro ponto, fala que quando mais nós salvamos as pessoas, mais as igrejas vão se enchendo. Vão se enchendo por meio dessas pessoas, né? Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu toquei no ponto 1 da imersão do sábado, né? O Filho não deixará que se perca nenhum daqueles que o Pai lhe entregou. Graças a Deus, nós fazemos parte destes. Com a queda do homem, o pecado e a morte entraram no mundo. Mas nós não somos deste mundo. Somos membros do corpo de Cristo, governados pela vida e pela palavra. Amém. Irmãos, mais uma coisa que eu esqueci de compartilhar, né? Ó Senhor Jesus, o irmão estava dizendo, né, que a igreja antes era como essa luz normal, né? Que ela vai uma luz para um lado, vai uma luz para o outro. E as igrejas eram assim, elas não tinham uma direção certa. Ó Senhor Jesus, mas como nós vemos aqui na imagem, hoje nós somos assim, irmãos. Temos que ser unidos. Ó Senhor Jesus, como um laser. Ó Senhor Jesus, na mesma direção, na mesma sintonia. Porque só assim vamos trazer o Senhor de volta. Fazendo a vontade dEle numa só sintonia. Amém. Amém, né, irmãos? Amém para essa conferência, né? Eu não pude estar lá, mas Deus sabe o propósito, né, de tudo. Eu ganhei muito também, né? Igual os irmãos já compartilharam, né? A experiência foi muito boa, né? De alguns que foram. Eu sei que a experiência foi boa, mas eu digo alguns encargos que a gente deve fazer, né? A gente tem que trazer mais pessoas, né, para a vida do Senhor, para experimentar o vem ver, né, que a gente conseguimos ver através do falar profético. Ó Senhor Jesus, nós também devemos levantar mais comportores, né? Mais comportores, 1000 comportores e sem ser a pista, né? A gente precisa investir mais nos jovens, né?
A gente precisa investir mais nos jovens, porque os jovens, a gente antigamente, né, como a gente pode dizer, a gente era morto, a gente era cego, mas através do falar profético nós conseguimos ver que a palavra está dando-nos direção, e a direção são desses jovens. Esses jovens estão trazendo o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, os jovens, né, a gente era muito problemático, né, que aí agora o Senhor está trazendo um novo recomeço, né, um novo ressuscimento dos jovens, né. A gente renasceu de novo das trevas para a luz, né. Ó Senhor Jesus, através disso, né, a gente pode ganhar muito, né. A gente tem que levantar mais casas de adolescente, né? Tem que convidar mais mulheres, jovens, crianças para ver, conhecer, e homens para conhecer o Vem Ver, né? Chamar para uma reunião pequena, não importa onde seja, mas convide. Se você convidar, ali você está fazendo sua parte. Está fazendo sua parte para o Senhor, está plantando semente para o Senhor fazer a obra dele, né? Fazer o desfruto dele, né? Como todos já sabem, né? Eu sou um desfruto, né, da casa de adolescentes. Amém. Graças na minha época, né? Na minha época, eu posso dizer, no meu começo, muito mal, né? Meu começo muito mal, que eu não conhecia a palavra do Senhor. Através da primeira casa de adolescente, que foi lá em Michele, né? Eu pude ver o Senhor trazer a gente de volta, né? Trazer eu me queimar. Trazer a palavra queimada dentro do meu coração. Que ali a palavra estava morta dentro do meu coração. Mas o Senhor trouxe de volta, plantou uma semente para essa semente ser curada. Ó Senhor Jesus, para essa semente ser plantada e ser regada através do falar profético. Ó Senhor Jesus. E também, né, a gente pode ver, né, que os adolescentes estão trazendo o Senhor de volta, né? O Senhor está dando o falar profético para nos dar direção. A direção do falar profético, né? Através desse falar profético, nós, adolescentes, estamos conseguindo ser mais, como eu posso explicar? A gente ser mais incluso, né? Na obra do Senhor, né? Não é só a gente, mas sim os mais velhos, os capitães, os mais velhos, né? Os que têm mais experiência, né? Tá trazendo o Senhor de volta, né? Através dos irmãos mais velhos, né? A gente já pode nos espelhar, né? A gente tem mais força através desses irmãos, né? Ó Senhor Jesus, cada um da gente pode trazer o Senhor de volta, né? Só basta a gente plantar uma semente. E a semente é quem? É Deus, é o falar profético. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Amém, ó Senhor Jesus. Eu toquei no ponto do sábado que fala que, à medida que a palavra é falada, o poder está sendo operado. E esse poder, ele nos trouxe até aqui, né? E o poder, ele é o próprio Deus. E quanto mais a gente imerge na palavra e entra na palavra, mais somos enchidos do poder. E o Senhor quer nos encher, né? Amém. Amém, irmãos. Eu ganhei quando o irmão fez uma simples pergunta. Qual o valor que você tem dado para a palavra? E eu parei, né? Fiquei, será que eu estou dando o total valor a essa palavra? E eu ganhei que temos que dar valor, né? Porque tudo que precisamos hoje só encontramos no Senhor. Se a gente quer felicidade, se a gente quer paz, alegria, só encontraremos no Senhor. Encontraremos na palavra. E nosso coração está naquilo que colocamos como prioridade. E é aquele ditado que fala, né? A boca fala que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio da palavra do Senhor, falaremos o Senhor, né? Para as pessoas. Amém. Amém, irmãos. Conferência maravilhosa, né? Tudo perfeito, né? Fui uma vez em Mardunas, a primeira. A primeira a segunda vez... Não, primeiro em Mardunas, uma em Mardunas e uma lá em Campina Grande, né? Senhor Jesus, tudo perfeito, né? O Senhor está no comando de tudo. Eu acho que até as horas da viagem durou mais tempo, porque foi tudo muito rápido, né? Muito bom, foi muito bom. E eu ganhei quando o irmão falou que somos conduzidos, né? Pela palavra. Elas não dão a direção.
ele usa um exemplo falando sobre um carro, o GPS do carro. Quando dá a direção, né, lá, vire à esquerda, e o carro passa, já perdeu ali. Já perdeu e tem que fazer outra rota. Então a gente deve ouvir o que o Senhor fala e agir rapidamente, né? Seguir o caminho que a palavra está nos falando, né? Senhor Jesus. E o que eu ganhei também foi sobre o valor que a gente deve dar à palavra, né? A gente deve amar a palavra com todas as nossas forças, né? Está no nosso coração para a gente ganhar a realidade. Porque ele também falou que na queda, né, que entrou o pecado no homem, deixou um vazio em nós, né? E esse vazio é preenchido pelo Senhor, né? E eu toquei quando ele falou que a gente deve estar sempre se aperfeiçoando, né? Porque às vezes fica espaços, né? Na nossa mente ou no nosso coração. E a gente deve ser totalmente preenchido pela palavra, né? Porque se a gente não tiver amor à palavra, a gente vai buscar outras coisas, né? E a gente sabe que essas outras coisas nunca vão nos satisfazer, né? Tudo que nós temos, tudo que precisamos, é o Senhor que nos dá, né? E é isso, para finalizar. Amém. E o CEAP surgiu esse sentimento de ir para lá, né? E eu vou orar, né, por isso, porque sobre, né, existir esses espaços na gente, né? Ainda existe medos, né? Mas tá tudo pronto, o Senhor vai controlar tudo, né? Mil comportores, sem ser apistado. Mil comportores. Amém, Senhor Jesus. Amém. As experiências aqui, né, dos jovens e adolescentes. Tem algum arrependido aqui porque foi para a conferência? Tem ninguém, né? Graças a Deus. Ficou alguém sem compartilhar? Acho que não, né? Tem? Ah, elas não estão aqui, né? Aham, tá certo. 2 soldadas baleadas. Amém. Mas se tem algum irmão, tá bom? Algum irmão ou irmã com o sentimento de fazer, né, CEAP, faça como Lelo. Bom, coloque em oração. E aí o Senhor é quem vai dar a direção, né? Não é, Lelão? O GPS do Senhor nunca falha, né? Ele nunca vai levar você para dentro de uma favela, para as mãos do matador. Pelo contrário, ele livra você da mão do matador, né? Tá bom? Então, coloca isso diante do Senhor em oração. Isso é muito sério. Quando a gente fala de tropa e capitão, talvez alguns vejam só, né, o nome tropa, o nome capitão, mas é isso que nós somos. Tá bom? É isso mesmo que você é. O Senhor considera você como um capitão, tá certo? E como uma tropa. E é exatamente esse grupo de pessoas que vai trazer o Senhor de volta. Sabe quando é que se você não crê, sabe quando é que você vai ver isso? Quando o Senhor voltar. Aí, os que creem, certo? Irão receber o prêmio. Os que não creem, irão somente ver o que o Senhor fez. Tá bom? Então, vamos ficar de pé, né, para a gente orar e encerrar a reunião. Já estão bem cansados, né? Todo mundo cansado, com sono, né, Léo? Senhor Jesus, eu não sei se algum vai precisar de algum transporte, de alguma ajuda para ir para casa, né? Se tem alguém que vai precisar de alguma ajuda para levar alguma bagagem, tá bom? Pode comunicar, que aí a gente vai. Suzana já precisa, né? Tá bom?
Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua condução. O Senhor tem nos conduzido, Senhor, por um só caminho, por meio de uma só palavra, uma só direção. Senhor Jesus, torna-nos, Senhor, unânimes. Une-nos, Senhor, cada dia mais. Torna-nos, Senhor, com amor reverente, Senhor, cada dia mais pela Tua palavra. Senhor, mostra-nos o valor, Senhor, que a Tua palavra tem. Senhor, muito mais superior, infinitamente mais do que qualquer outra coisa, Senhor, que há nessa terra. Senhor Jesus, abre, Senhor, nosso entendimento, abra, Senhor, nosso coração, funde, Senhor, dentro de nós, Senhor, esse amor, Senhor, pela Tua palavra. Senhor Jesus, mostra-nos, Senhor, o valor todos os dias da nossa vida. Senhor, mesmo que muitas outras coisas, Senhor, surjam em nossa vida, queiram roubar, Senhor, de nós, ó Senhor, essa atenção e essa estima, Senhor, livra-nos, Senhor, de cairmos, Senhor, nas armadilhas do Teu inimigo, Senhor, e abandonar a Tua palavra. Queremos, Senhor, nos apegar cada vez mais, assim como fala a Tua palavra, Senhor, nos apegar com mais firmeza. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, nossos jovens, nossos adolescentes, Senhor, todos os irmãos. Mas, Senhor, prepara, Senhor, esse exército, Senhor, forte, esse exército, Senhor, que reage à Tua palavra. Senhor Jesus, que ama, Senhor, a Tua palavra. Aquele, Senhor, que o Senhor deu o sentimento, Senhor, de Te servir, Senhor, de fazer o SEAP, o Senhor possa continuar dando esse sentimento, que possa arder todos os dias, e que o Senhor possa também proporcionar, Senhor Jesus, todos os meios, Senhor Jesus, para que a Tua vontade se cumpra. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que Tu tens feito milagres, Senhor, em nossas vidas, por mais que muitas vezes não enxerguemos, mas Tu tens operado milagres, Senhor, em nós, em nossa casa, Senhor, em nossa vida. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os irmãos, conduz-nos para casa em segurança. Senhor Jesus, que a Tua palavra permaneça, Senhor, em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém.